E aí, gente, como vão vocês? Eu estou muito que triste porque eu gravei uma aula de 1 hora para vocês e o áudio não foi gravado junto. Então eu fiquei muito chateado, porque eu tô com alguns problemas técnicos aqui da tecnologia. Então, mas eu vou tentar gravar a aula com a mesma dedicação que eu gravei da primeira vez. Eu tô meio cansado assim, mas vamos lá. Vou pegar aqui uma canetinha. Opa, 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 opa. Não sei como sair. Voltei. Agora vai ficar tudo riscado ali, mas não importa. Eu botei alguns conceitos para vocês, tá? Montanhas, planalto, vale, planície, depressão relativa e depressão absoluta. Esses conceitos talvez algum professor de geografia pudesse reclamar, né, ou me questionar por quê. São conceitos muito básicos, muito simples, talvez em alguns contextos podem ser conceitos errados, mas é um bom resumo para ajudar vocês no básico da hora da prova. Por quê? Me ajudou muito, por isso que eu decidi botar para vocês. Me ajudou muito na hora da prova esse tipo de conceito. Então, montanhas, né? Montanhas, grandes elevações, um relevo acidentado, né? Grandes picos, né? O cume da montanha. O planalto, superfície relativamente plana, mas que se estende por uma grande distância, tá? Altitudes elevadas, né? Claro, planalto é um plano alto. O vale é uma subcategoria, então não importa. Planície. A planície geralmente encontraremos planícies costeiras, tá? Então uma área plana formada por sedimentos, como já vimos no Jurandir Ross, planície se caracteriza por mais sedimento do que erosão. Então é bem legal saber que uma planície é um lugar plano baixo, tá? Baixa altitude, formado por sedimentos, pouco acidentado como planalto. E aqui temos uma diferença entre depressão relativa e depressão absoluta, que é muito legal de saber. Porque a depressão relativa, ela é uma depressão em relação ao relevo que a circunda. Então, por exemplo, tem uma montanha e aí do lado da montanha tem um relevo que vai para baixo do solo, entre aspas. Isso é uma depressão relativa. E a depressão relativa, para ser caracteristicamente uma depressão relativa, ela não pode ir abaixo do nível do mar, tá bom? O que é uma depressão absoluta? Depressão absoluta é abaixo do nível do mar, tá bom? E, muito importante, Brasil não tem, tá? BR não tem. Muito importante. Nossa, meu tem ali ficou, mas muito importante. Brasil não tem, tá bom? Bem legal de saber disso. Agora temos aqui, ó, botei aqui para vocês, tipo uma alfabetização assim geográfica, vou deixar o vocabulário bem claro, tá? A geologia, que é a estrutura bruta, é o que tem por dentro mesmo, assim, o que se formou lá nos primórdios, e a geomorfologia é o esculpimento, né? É essa estrutura esculpida. Então, a geologia, dobramento moderno. O que é o dobramento moderno lá pelo encontro de placas tectônicas e tal, subducção, abducção? O que o dobramento moderno pode formar? Montanhas, pela abducção ou subducção. Pode formar dorsais, rifts e fossas, que nós já vimos, mas veremos agora novamente. Os dobramentos antigos, crátons ou escudos cristalinos, né? Que é a geologia, coisa mais bruta. O que ele forma? Qual é a forma que ele pode desenvolver depois de esculpido? Um planalto mamelonar. E a bacia sedimentar, que é formada por deposição de sedimentos ao longo dos anos, formando, né, bacias sedimentares. Temos que elas podem formar depois de esculpidas? Planaltos tabulares, depressões e planícies. A depressão, lembrando que segundo Jurandir Ross, temos a depressão podendo ter a erosão equilibrada com a sedimentação, ou seja, a destruição do relevo equilibrada com a construção dele, com a sedimentação desses detritos. E a planície sempre tendo a sedimentação maior do que a erosão. Tá bom? Então vamos lá para o primeiro. Geologia, estrutura bruta, dobramento moderno. Geomorfologia do dobramento moderno, né, seria estrutura esculpida, ou tipo específico, né, do dobramento moderno. Temos as montanhas, como eu mostrei aqui para vocês. Temos as montanhas, esse terreno assim meio acidentado e alto,
tá? O que se diferencia do planalto, porque o planalto é alto, mas o planalto ele é plano, tá bom? Temos também da geologia, da forma que o dobramento moderno pode dar, as dorsais meso-oceânicas, né? As dorsais meso-oceânicas, como a dorsal meso-atlântica, que é do encontro das placas tectônicas pela convecção do magma lá dentro, né? O magma se mexe, ali como mostram as setas, né? O magma se mexe. E temos a movimentação das placas, e as placas podem se encontrar ou se separar, formando ali a dorsal meso-oceânica, tá bom? Agora aqui temos os rifts que são, né, mais caracteristicamente formados pela separação de placas tectônicas. O que acontece? Eu já falei para vocês dos rifts no vale africano, tá? Então é bem legal de saber disso. E isso são dobramentos modernos, tá bom? São exemplos de dobramentos modernos. Aqui temos as fossas, né? A fossa das Marianas, que eu botei para vocês aqui, que é a fossa mais profunda. A gente nunca chegou no fundo dessa fossa, porque a pressão lá embaixo é muito alta. Então a gente não tem nenhum maquinário que possa aguentar a pressão. Então, Fossa Mariana é bem provável que caia no Enem. É bem legal. A gente conhece mais sobre o espaço do que sobre o assoalho oceânico da nossa própria Terra. Que loucura, né? Então, vamos lá. Já vimos aqui quais formações o dobramento moderno pode originar. Agora vamos ver quais formações o dobramento antigo, que são os crátons ou os escudos cristalinos, pode formar. Então, planalto mamelunar, que abriga domínio de mares de morros, que é um domínio morfoclimático, e estende-se do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Olha que loucura. Domínio de mares de morros. Domínio de mares de morros abriga principalmente a Mata Atlântica. Mas por que é mares de morros? Porque parece bem mares de morros mesmo. Essas ondas parecem ondas, assim, né? Ondinhas. Por isso que se costuma falar mares de morros. Então, assim, ó, o que a gente vai fazer? O que a gente vai pensar sobre isso? Temos escudo cristalino. O que o escudo cristalino gera para a sua geomorfologia depois de esculpido em mares de morros? Basicamente isso que a gente vai ter que gravar. E temos agora a geologia das bacias sedimentares, que podem formar planaltos tabulares ou chapadas, né? Um nome igual, planalto tabular e chapada, depressão e planície, tá? Planalto tabular, como vocês podem ver nessa imagem aqui, deixa eu ver se eu não consigo trocar aqui, não. Planalto tabular, né, como vocês podem ver nessa imagem aqui, deixa eu aumentar. Aqui, tá. O planalto tabular, ele forma essas estruturas que parece que saem da terra, assim, né? Parece que são erupções de pedra, né? E o que acontece? Tudo isso, essas várias estruturas que vocês estão vendo aqui nessa foto, uma vez foram uma só estrutura. E com o tempo, com o vento, com a água, com a chuva, isso foi se desgastando até que fosse esculpido, até que fosse dada essa forma aqui, ó. Essa forma aqui. E o que é interessante de saber? Que por que chapada? Porque essa região aqui parece que foi chapada. Parece que botaram uma chapa ali em cima, prensaram e deixaram aquilo ali aplainado. É por isso que a bacia sedimentar pode formar uma chapada ou um planalto tabular. Por que planalto tabular? Porque aqui é bem alto, ó. Bem alto, muito alto. Aqui em cima é muito alto. E por que planalto tabular? Tabular é para identificar como se fosse de tábula, né? Uma tábula é uma coisa reta, uma tábua. E tabular também para diferenciar, que é para dizer que é sedimentar e não magmático, né? Como a maioria dos planaltos. Então vamos lá. Depressão. Depressão já expliquei para vocês, né? Aqui temos a montanha e depressão relativa, que ela é mais baixa do que a montanha. Então, uma depressão relativa, ela é mais baixa do que a montanha e mais alta do que o nível do mar. E a depressão absoluta, aqui, né, a depressão absoluta, ela é mais baixa do que o nível do mar. Temos aqui o planalto, que é uma grande extensão, na foto, claro, está fora de escala, mas é uma grande extensão de alta altitude.
e a planície, que ali regula com o nível do mar e é formada por sedimentos, como vocês podem ver, como seria a praia, tá bom? Planície aqui, botei outra foto de planície para vocês aqui no canto direito, que é uma extensão, né, plana, um pouco acidentada e bem tranquila. Ali a escarpa também mostra para vocês que é uma escarpa de planalto, né, que se diferencia da serra. Todo mundo diz, vamos para a Serra Gaúcha, aquilo ali não é serra, aquilo ali é uma escarpa de planalto. Desculpa decepcionar vocês, mas é isso aí. Alguns relevos recorrentes em prova. Vamos aumentar aqui o tamanho dessa imagem, que é bem legal. Temos aqui o zoneamento, né, do sertão. E o que dá para dizer desse zoneamento aqui? Deixa eu ver se tem alguma ferramentinha que eu possa utilizar. Pincel. Legal. O que eu posso tirar desse zoneamento do sertão aqui? Como eu falei para vocês... tem uma canetinha já. Como eu falei para vocês, será que dá para aumentar? Acho que não. Ao mesmo tempo, dá. Como eu falei para vocês em aulas anteriores, esse zoneamento sertão é muito importante, porque aqui seria a praia, tá? Aqui seria o sertão e aqui seria o Planalto da Borborema, tá? Que seria a zona da mata e tal. E o Planalto da Borborema, o agreste. O que acontece? Aqui temos a planície costeira, porque é a praia, o Planalto da Borborema, que é uma região mais alta, e a depressão periférica, que é onde fica o sertão. Como é que eu posso dizer para vocês por que existe o sertão? Por que o sertão é tão seco? Porque o ar, tá? Ele vem do oceano muito úmido, tá? Muito úmido, com muita água. Quando essa água sobe aqui, ela vira nuvem, condensa. Condensando, ela chove. Só que o vento não para. Então o vento continua. Só que o vento continua sem água. Por quê? Porque a água que estava junto com ele choveu. Então aqui vem um vento só seco, um ar seco. Por isso que o sertão é tão seco, porque a água fica lá no Planalto da Borborema, tá bom? Então, e temos algumas coisas para caracterizar aqui, que são praticamente, nossa, fiz muitos pontinhos, que são praticamente o barlavento e o sotavento. O barlavento e o sotavento. Barlavento é vento com umidade e o sotavento só tá o vento, não tem umidade, tá bom? Então, outro relevo importante para vocês em prova. A bacia sedimentar do Paraná, que ela abrange toda essa extensão aqui, né? É uma bacia gigantesca, tá? Uma bacia sedimentar gigantesca, que foi recoberta por magma. Então ela tem uma cobertura aí, né? Que pena que não é de chocolate, é de magma. É de rocha derretida. Então é bem legal saber que a bacia sedimentar do Paraná foi recoberta por magma, porque eles vão cobrar isso, e isso vai ser importante para nós lá em pedologia, lá na frente, porque isso vai originar a terra roxa, que é uma terra muito fértil, tá bom? Então, vamos lá. Tudo tem um porquê. Vamos lá. Opa. Aqui. Finalmente, o último fator climático, né? É isso. Finalmente, o último fator climático, que é a continentalidade versus a maritimidade, né? Que são dois fatores climáticos, na verdade. O que é continentalidade? Continentalidade é uma característica. Dizemos que uma cidade é mais continental quando ela fica mais no meio do continente ou mais longe do mar. Por exemplo, Santa Maria fica no coração do Rio Grande do Sul. Santa Maria é mais continental. E qual é a consequência para ela, né? Para essa cidade? A consequência é que ela vai ter menos umidade, porque ela está longe do mar. Tendo menos umidade na atmosfera, no ar, a temperatura varia muito durante o dia. Como é que eu posso provar isso para vocês? Pense nos desertos. Os desertos durante o dia atingem 50 graus Celsius e durante a noite atingem menos 20 graus Celsius. Então, tem uma variação térmica, uma amplitude térmica muito alta. Então, é assim que eu vou justificar para vocês. Santa Maria é muito quente de dia e de noite dá uma esfriada bem legal. Então, tem uma amplitude térmica grande
e uma pouca umidade, né, no ar. Isso se chama uma cidade continental. Ao contrário de Rio Grande, por exemplo, que é uma cidade que tem uma maritimidade bem acentuada. Por quê? Tem uma amplitude térmica menor. Por que tem uma amplitude térmica menor? Porque é uma cidade bem úmida. Tendo água na atmosfera, a água segura a variação da temperatura. Segurando a variação da temperatura, não temos uma amplitude térmica muito grande e necessariamente temos uma umidade muito grande, tá bom? Então vamos lá, acabamos fatores climáticos que determinam, certo, o local e agora vamos para elementos climáticos, que são elementos climáticos são dinâmicos, mudam constantemente, certo? Primeiro que veremos, radiação solar incidente. Temos aqui radiação solar incidente e quantidade de sol de acordo com a região da Terra. Então, como é que eu vou aqui explicar para vocês nesse desenho? Gente, vocês conseguem ver que na latitude zero no Equador, essa seta aqui está mais laranja do que essa aqui? Do que essa aqui? Opa, esta, tá? Tá mais laranja do que essa aqui. Por quê? Porque nos polos chega muito menos sol do que chega no Equador. Como é que eu posso provar isso para vocês? Porque nos polos é tudo gelado, é tudo muito frio, então chega menos sol lá. É por isso que lá é muito frio. Então, de acordo com o aumento da latitude, a latitude aumenta para cá, já vimos isso em nossa primeira aula, acredito. A latitude aumenta para norte 90 graus e para sul 90 graus. Então, de acordo com o aumento da latitude, temos uma diminuição da temperatura e uma diminuição da radiação solar. Beleza? Então, vamos lá agora para a segunda parte. Com esse assunto de radiação, temos o conceito de albedo. Qual é a questão de albedo? Albedo é a reflexão, tá? Que o poder de reflexão das superfícies. Então, quanto mais escuro é um objeto, menos reflexão ele vai exercer sobre a luz. Quanto mais claro é um objeto, mais reflexão, tá? Então, temos aqui, ó, a neve, 70 a 95% de reflexão. É muito, um albedo altíssimo. O asfalto, ali de 5 a 20% de reflexão, um albedo muito baixo, tá? Terreno lavrado ali, temos campo relvado, nome meio estranho, deserto de areia. Então, quanto mais escura uma região, menos ela vai refletir a luz. Vocês verão isso em física também, tá bom? Então, saibam esse conceito de albedo, é muito legal. Saibam o conceito de RSI, que é radiação solar incidente, bem legal mesmo. E esse albedo vocês utilizarão tanto em geografia quanto em física, tá bom? Temos aqui a temperatura, que é praticamente uma consequência da radiação solar incidente. O que acontece com a nossa querida temperatura? Tá? Só um pouquinho que bugou tudo. Nossa. Tá? Aí, voltou. O que acontece com a nossa querida temperatura? Nas áreas de latitude baixa, temos muito sol. Tendo muito sol, a temperatura é muito alta. Nas áreas de latitude alta, temos pouco sol. Com pouco sol, temos temperaturas muito baixas. Então, basicamente isso, né? Quanto mais perto do Equador, mais quente. Quanto mais sol, mais quente. Mas, quanto mais sol, certo? Menos reflexão temos. Beleza? Então, vocês veem como os polos são bem gelados mesmo. Porque além dos polos receberem pouco sol, o sol que eles recebem, os polos refletem. Porque tem um albedo alto, porque lá é branco e tem neve. Tá? Aqui é tudo verde, 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 verde e não tem muita reflexão da luz, tá bom? E isso tem uma consequência na temperatura. Pressão atmosférica. O que seria uma pressão atmosférica? É o peso da coluna de ar sobre determinada área. É inversamente proporcional à altitude, ou seja, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. O que significa isso? Aqui temos uma coluna pequena, aqui temos uma coluna muito grande, tá? Então,
o que acontece tendo uma coluna pequena e uma coluna grande? Acontece que uma coluna de ar pequena tem pouco peso e uma coluna de ar grande tem muito peso. Então, quais são sempre as maiores pressões atmosféricas? São sempre as pressões medidas a nível do mar, porque a coluna é muito maior, medindo desde lá do final da atmosfera. E a coluna, né, quanto mais alto, menos pressão. Como é que eu posso comprovar isso para vocês? Quanto mais alto, menos pressão. É só pegar os alpinistas. Quando os alpinistas começam a escalar e tá muito, 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 muito alto, eles começam a sentir falta de ar. Ah, é porque tem menos oxigênio? Também, mas porque também tem outro motivo, porque o oxigênio está entrando no nosso nariz com menos pressão. Se o oxigênio está entrando no nosso nariz com menos pressão, o que a gente tem que fazer? Respirar. Puxar o ar com força, porque ele não está entrando naturalmente como a gente está acostumado. Então isso é muito louco. Então, temos aqui essa outra parte aqui da influência da latitude na pressão atmosférica. Como vocês sabem, a pressão atmosférica ela também tem variação de acordo com a temperatura do local. Se o local é quente, a pressão atmosférica é baixa. Por quê? Porque quanto mais quente, menos as moléculas ficam juntinhas. Quanto menos as moléculas ficam juntinhas, por exemplo, a cada centímetro cúbico de ar ou a cada ml de ar, tem menos moléculas. Então, vocês imaginem uma coluna, tá? Duas colunas iguais, uma com moléculas bem separadas, mas poucas moléculas, e outra com moléculas muito, 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 muito juntinhas, com muitas moléculas muito juntas, que seria no caso do frio. O que acontece? A pressão na coluna de ar frio é muito maior, porque tem muito mais moléculas, e a pressão na coluna de ar quente é menor, porque tem poucas moléculas. É isso aí. Então tem que saber também, vocês vão aprender em física, que é o PVT, né? P vezes V sobre T. Eu vou deixar para as profs de física, tá bom? Mas que a pressão sofre influência da temperatura, com certeza. Então vamos lá. Aqui, outro conceito bem legal, bem importante para vocês. Temos áreas ciclonais e anticiclonais. Áreas de baixa pressão e áreas de alta pressão. Por quê? Essa área de ciclone, que vocês estão vendo aí, por que ela tem... Por que baixa pressão? Baixa pressão, como as moléculas estão quentes, tudo que é quente sobe. Por exemplo, o ar quente sempre sobe, tá? Sempre sobe, porque ele é mais leve do que o ar frio, como eu acabei de explicar para vocês. Subindo esse ar vai deixar um espaço. E esse espaço vai ter que ser ocupado por mais ar, beleza? Então, quando esse ar vier, esse ar vai vir com bastante força, bastante velocidade, ocasionando um ciclone, que é o que vocês veem aqui, tá? Ocasionando um ciclone, porque como deixou espaço aqui, digamos que o ar subiu aqui, e aí deixou esse espaço aqui. Mais ar vai entrar aqui, certo? E esse ar vai entrar na loucurinha e vai formar um ciclone. Áreas anticiclonais são áreas de alta pressão, porque a alta pressão expulsa o ar de onde ela está. Porque a alta pressão tem, como tem alta pressão, a alta pressão empurra o ar para longe de si e não deixa nenhum espaço ocupado ali. Então ela não recebe ar. Então por isso que nós falamos que nas zonas equatoriais, que são muito quentes, são zonas de baixa pressão e zonas ciclonais, tá? Porque elas recebem ar das zonas anticiclonais. É como eu posso mostrar para vocês aqui, ó, onde vocês geralmente veem a formação de ciclones nas notícias, sempre nessas áreas aqui, ó. Nessas áreas quentes, né, que causam calamidade pública e tal. Porque essas áreas quentes, elas recebem ar. E recebendo ar, muito ar, das áreas mais frias, formam-se ciclones, tá bom? Então, vamos lá. Então, formam-se ciclones. Então, as áreas que dispersoras de ar são anticiclonais, tá bom? Porque elas expulsam o ar e têm alta pressão. Temos aqui umidade atmosférica, que é a quantidade, basicamente, de água que tem na atmosfera. E temos uma escala de 0 a 100, tá? Por exemplo,
umidade de 10%, vocês podem ver aí o deserto, como eu coloquei. Umidade de 10%, o deserto. Umidade de 80%, Rio Grande, por exemplo, um porto, uma cidade marítima, uma cidade perto de uma lagoa, por exemplo. Quando a umidade está 100%, o que vocês acham que acontece? Quando a umidade está 100% no ar, o ar tem que descarregar toda a água que ele está carregando. Como é que ele faz isso? Chovendo. Quando a umidade está 100%, é porque está precipitando, está chovendo, tá? E aí, eu botei uma tabelinha aqui para vocês dos níveis de risco da umidade relativa, que a OMS sugere, né? 60% da umidade relativa do ar é o sugerido, mas daí entre 30 e 21 tem algumas sugestões, entre 20 e 12, menos que 12, então é bem perigoso, tá? Então prestem atenção nisso. Aqui, nesse gráfico que eu coloquei para vocês, quanto maior a umidade relativa, menor a temperatura, tá? Isso não é sempre que acontece, né? Quantas vezes a gente já estava num calorão e muito úmido. Mas eles vão dar gráficos para vocês no Enem e vocês têm que saber interpretar. Quanto maior a umidade, menor a temperatura. Conseguem ver que no pico de maior umidade temos a menor temperatura? E no pico de menor umidade temos a maior temperatura? Isso em alguma situação hipotética, tá bom? E vocês vão ter que aprender a interpretar gráficos. Teremos algumas aulas, podemos fazer um workshop de interpretação de gráficos. Elemento precipitação. Podemos ter precipitação de água líquida, que se revelam como chuva e garoa, e precipitação de água sólida, como neve, granizo e saraiva. Não é granito, porque granito é uma rocha, tá bom? É uma rocha ígnea e intrusiva, se vocês bem lembram da nossa última aula. Deixa eu desativar esse filtro de luz azul. Se vocês bem lembram da nossa última aula, tá bom? E sim, nós temos 3 tipos de chuva líquida. Temos a chuva frontal, a chuva convectiva e a chuva orográfica. Mas veremos. Aqui eu já botei para vocês os tipos de chuva sólida, tá? Esse aqui é o Saraiva, né? Não precisa saber, Saraiva, só saiba que Saraiva não é só aquela loja que vende material escolar e livros. Saraiva, granizo e neve. Esse granizo até interessante foi posto na UOL como um granizo que teve a forma do coronavírus. Que loucura, né? E eu vi que isso realmente era verdade e que é uma formação natural, um fenômeno natural, assim. Não é só porque tem coronavírus, né? Então vamos lá. Tomei uma aguinha aqui. Então vamos lá. Tipos de chuva. Né? Temos 3 tipos de chuva que já caíram assim 1 trilhão de vezes no Enem. Chuva frontal, chuva orográfica e chuva convectiva. O que significa chuva frontal? É quando 2 massas de ar batem de frente, para brigar mesmo. Então temos a massa de ar quente e a massa de ar frio. Quando essas massas de ar se tocam, ocorre muito vento, ocorre muita descarga elétrica e chuva em grande quantidade, tá? Até botar aqui embaixo, ó, chuva ciclônica, tá? É uma chuva bem forte, bem violenta. Então, essa é a chuva frontal, tá bom? Encontro de 2 massas de ar, uma fria e uma quente. Chuva orográfica, como eu já falei para vocês, Horus é relevo, pode ser montanha, pode ser alguma coisa alta, né? Horus é montanha, então a chuva que ocorre na montanha. São as chuvas resultantes do bloqueio de uma massa de ar úmido, que foi a que eu expliquei para vocês, que é o que acontece no Planalto da Borborema. Então, temos aqui o vento que vem do oceano, cheio de umidade, chega aqui em cima, forma a nuvem condensada ao máximo precipita. Quando essa nuvem precipita, o vento, claro que não para com a chuva, continua. E esse vento que continua é um vento seco, chamado de sotavento. O vento que vem do mar se chama barlavento, que é um vento úmido. Então temos a chuva orográfica que ocorre em relevo. Já caiu no Enem, essa aqui realmente caiu muitas vezes, tá?
É muito importante esse slide. E temos a chuva convectiva, que é a chuva, famosa chuva de verão, que é aquela chuva que chove, molha tudo, grande volume, aí quando tu vê, não dá meia hora já tá tudo seco. Por quê? Porque é uma chuva convectiva. Ela faz um movimento de convecção. A água desceu, tá? Esquentou, subiu de novo, evaporou. Evaporou, chegou lá em cima, esfriou. Condensou, choveu. Desceu, esquentou, evaporou, subiu, condensou. Desceu, choveu. Então, bem nesse ciclo. É uma chuva de verão, que a maioria das chuvas que acontecem na floresta amazônica é do tipo chuva convectiva, porque as árvores de lá, como lá é muito quente, as árvores suam muito. Então, suando muito, elas liberam muita água para a atmosfera, essa água chega lá em cima na atmosfera, condensa, chove, volta, as raízes absorvem de novo, a árvore sua de novo, a água que a árvore suou sobe e condensa de novo, vai todo o ciclo, nós veremos depois, é o ciclo hidrológico, tá bom? E aqui nós temos os climogramas, que são gráficos que nos ajudam a identificar o clima com o qual nós estamos lidando. Não, vocês não precisam memorizar os tipos de climogramas, vocês só precisam saber interpretá-los. Então vamos interpretar um clima aqui equatorial lá em Manaus, no meio do Amazonas, tá? Temos muita chuva. O que são essas barrinhas aqui pretinhas, né? Essas barras aqui indicam chuva no mês referido. Aqui nós temos de janeiro a dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então temos as barrinhas. Vocês podem ver que é um volume bem alto de chuva, tá? E só temos aqui um volume menor no inverno, certo? No inverno que lá de fato não tem, né? Como já vimos, mas no inverno, o inverno de lá se caracteriza por menos chuva, tá bom? Então, das barrinhas é isso que vocês têm que saber. Aí eu pego a barrinha e levo até aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Choveu ali, sei lá, 175 milímetros, né? Já veremos o que é milímetro também. 175 milímetros no mês de novembro. É disso que vocês têm que entender. E o que é essa linha aqui, certo? Essa linha que se forma, ela é a temperatura. Então vocês podem ver que a temperatura oscila muito pouco. A temperatura é bem constante. Por que a temperatura é bem constante? Porque apesar de Manaus ser uma cidade continental, ela está no meio da floresta amazônica. A floresta amazônica é muito úmida. Sendo muito úmida, tem muita água na atmosfera. Tendo água na atmosfera, a temperatura não varia tanto, então a amplitude térmica de lá é menor, mas ela não é uma cidade que tem maritimidade, certo? Então, vamos lá, aqui temos outras cidades aqui, clima tropical, clima semiárido. Olha o clima semiárido aqui, né? Clima semiárido tem aquela estação de seca violentíssima e não tem muita chuva, né, no total dos meses, beleza? Vamos pegar nós aqui, que clima subtropical. Clima subtropical, temos regularidade de chuvas durante o ano, bastante chuva durante o ano. Ali não tem um mês que chova muito mais do que outro. Então temos uma regularidade legal e uma variação térmica bem grande. Por que uma variação térmica bem grande? Porque temos o inverno, certo? E o nosso inverno subtropical, né, é violentíssimo e a temperatura cai muito. E nos meses de verão volta a subir. Tá bom, gente? Então até tem o climograma aqui de São Paulo e tal, que eu botei para vocês darem uma olhada, que mostra ali com a legendinha, né? Aqui, precipitação, as barras em vermelho, e aqui, opa, oxi, e a linhazinha em azul, a temperatura. Tá bom? Vocês não precisam se preocupar. Ah, tem que saber o climograma de tal clima. Não precisa, porque é bem tranquilo. Eles vão pedir só para vocês
interpretarem. Por exemplo, porque no clima, em Juazeiro, aí vão dar o climograma de Juazeiro, porque em Juazeiro chove a full. Chove a full. Ah, tá. Chove a full. Não, porque vocês podem ver pelo climograma que chove pouco, tá bom? Em Juazeiro tem chuvas regulares durante o ano. Não, porque o ano começa chovendo, aí chove um pouquinho mais e blum, para de chover, tá? Então, é isso que vocês têm que saber interpretar. Vamos em frente. Então, podemos dizer que finalizamos a climatologia, teremos outros assuntos que envolverão climatologia mais para frente, mas esses assuntos são de outra parte da matéria. Então, vamos direcionar nosso estudo para a hidrografia, que é o que estuda a hidrosfera. O que é a hidrosfera? A hidrosfera é como se fosse a litosfera que nós já estudamos. A litosfera é a camada sólida rochosa da Terra. O que é a hidrosfera? É a camada líquida da Terra. É a camada que envolve todos os corpos hídricos, sejam oceanos, sejam mares, sejam lagos, lagoas, lagunas, tudo, rios, tudo. E até mesmo a água na atmosfera, a água que está congelada, tudo, 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 tudo. E nós temos o chamado ciclo hidrológico, ou como se diz, o ciclo da água, que é o quê? Temos o número 1 que eu apaguei, tá? Aqui, isso aqui é um número 1. Temos o número 1, que é a evaporação natural dos oceanos, certo? Mas não precisa chegar a 100 graus para evaporar. Não, não precisa, porque essas moléculas que estão aqui em cima, deixa eu até dar um zoom, essas moléculas que estão bem na superfície aqui da água, precisam de pouquinha energia, porque são só moléculas. Então, o sol chegando ali e batendo nelas, elas evaporam tranquilo. Então tá, nós temos o número 1, que é a evaporação, o número 2, que é a evapotranspiração, o número 3, que é a condensação, ou seja, a formação das nuvens, porque esse vapor sobe e forma uma nuvem. Esse é o barulho da minha cadeira aqui, que está rangendo, e forma uma nuvem. E tem o número 4, que é o vento, tá? E o número 5, que é a precipitação, que está chovendinho ali. Como a precipitação, a água que subiu, ela volta para o seu lugar de origem ou ela infiltra na terra, tá bom? E daí ela infiltra na terra, formando aquíferos ou lençóis freáticos, ou volta até mesmo aqui pro riozinho ali que a formou, certo? Então é isso, bem tranquilo o ciclo da água. A água não é... a água faz parte de um ciclo fechado, de um sistema fechado. A água não vai para o espaço, tá? Ela sempre volta para o seu lugar de origem. É impossível, desde o início dos tempos, desde o início da formação da Terra, nós temos igual quantidade de água do que antigamente, tá? A menos que alguém tenha levado água para o espaço e tal, aí é outro papo, assim, né? Se algum astronauta certamente levou a água para beber lá no espaço, aí ele tirou a água da Terra. Mas a Terra naturalmente tem um sistema fechado, tá bom? Então esse é o ciclo hidrológico. A água evapora, sobe, condensa, chove, voltando ao seu estado inicial, tá bom? E agora nós temos alguns conceitos, né? Eu botei aqui para vocês, porque a hidrografia do Brasil ela é extremamente complexa. Tá duvidando? Pega essa então. Olha só a complexidade. Olha só como é que a gente vai entender isso, meu Deus. É muita, parece os vasos sanguíneos do corpo humano. É muito rio, muito afluente. Peraí que a gente não viu o que é afluente ainda. Mas é muito rio, é muito afluente, é muito riozinho, muito lagoinha. Olha só, é muita coisa. Como é que a gente vai entender tudo isso? Primeiro, estudando os conceitos. Deixa eu tomar mais uma água. Primeiro, estudando os conceitos. Esses conceitos todos que eu botei aqui para vocês, não precisam saber todos agora, tá? Mas vou pedir para vocês memorizarem e saberem alguns, tá? Memorizar não, aprenderem alguns, tá? Então temos a bacia hidrográfica, que é o quê? A bacia hidrográfica é formada
é só isso que eu vou dizer para vocês. Bacia hidrográfica é um rio principal com outros rios menores que largam a sua água no rio principal. E esse conjunto de rios que eu falei para vocês são delimitados por algumas montanhas ou por um limite que a gente mesmo dá. E aí, dando esse limite, a gente chama aquela área que ficou delimitada de bacia hidrográfica, tá bom? Temos o interflúvio, ou divisor de águas, que eu falei para vocês que são as montanhas. Temos a nascente, que é de fato de onde brota o rio. Então eu vou marcando aqui para vocês quais seriam legais de vocês saberem. Aqui, bacia hidrográfica, interflúvio, nascente, afluentes. Afluentes, o que são afluentes ou rios tributários? São os rios menores que largam a sua água no rio principal, no rio grandão, tá? Rios tributários. Leito do rio, leito principal, é o leito da bacia, é o leito do rio principal da bacia, né, que seria o corpo do rio, né? Foz é o final do rio, a parte finalzinha, né, que é onde a foz do rio é onde o rio deságua tudo que ele trouxe, lá desde a sua nascente ele deságua tudo na foz. Várzea é um território, que já falamos, periodicamente inundado. Talveg, que é o ponto mais baixo do rio. Lembra que rio é em V, como nós vimos, que é diferente das morainas, que são em U. O rio é em V, então esse ponto mais baixo aqui, né, que temos aqui, se chama Talveg. Vegetação de ripária, temos aqui um exemplo da vegetação de ripária, que é essa vegetação aqui, que está bem na margem do rio. Temos a margem do rio, que são os limites até o limite da largura dele, né? A margem direita ou a margem esquerda. E o aquífero. O aquífero eu vou deixar para falar mais tarde, que qual é a diferença entre aquífero e a diferença entre lençol freático. Vamos lá. Então, para entender tudo isso, temos os conceitos e o que mais? O Brasil dividido em bacias hidrográficas, certo? O Brasil tem 12 bacias hidrográficas. Não se preocupem, vocês não vão precisar saber de todas, tá bom? Temos algumas principais, eu vou falar sobre todas, mas eu vou ressaltar mais informações das que são mais importantes, né, mais cobradas em provas, como a bacia amazônica, como a bacia do Uruguai, a bacia do Paraná, a bacia de São Francisco, a bacia do Parnaíba, agora está sendo bastante cobrada por causa de uma região chamada de Matopiba. Então, vou ressaltar as mais importantes. Seria legal vocês memorizarem todas e onde todas ficam? Seria, mas vocês têm outras coisas para estudar além da geografia física, então eu não vou exigir isso de vocês. Obviamente que não, mas seria legal vocês memorizarem, né, onde fica a bacia amazônica, onde fica a bacia do Rio Uruguai, onde fica a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba e do São Francisco. Isso eu gostaria que vocês soubessem. Não precisa nem saber onde é que fica, tá? Seria legal vocês saberem só as informações sobre elas. Então, vamos lá. São 12, tá? Isso é importante ressaltar. São 12 bacias hidrográficas. 12. 12. Tá bom? Então, vamos em frente. Esses são alguns desenhos do meu caderno que eu tirei para mostrar para vocês que eu tive um professor muito top que desenhava muito. Daí eu copiava os desenhos dele. Então, como eu falei para vocês, a bacia nada mais é do que um rio principal, que no caso é esse rio aqui, um rio principal, com os seus rios tributários ou afluentes, que são, né, esses rios menores que desaguam no rio principal. Manancial, conjunto de nascentes, tá, beleza. Interflúvio, divisor de águas, que é bem legal de saber, né? Às vezes eles podem usar a palavra interflúvio no texto e vocês não entenderem nada. Isso é perigoso. Exutório, né? Como eu não falei antes, mas vou falar agora, exutório é como se fosse a foz da bacia, tá? A foz da bacia. Então, temos aqui a delimitação e tal, bem bonitinha a anatomia da bacia hidrográfica. E agora temos a anatomia aqui do rio, tá? Temos o leito fluvial,
a margem, a vertente, que não precisa saber. A margem é bem tranquilo, o leito fluvial ali, acho que vocês estão enxergando. Aqui, aqui é o número 1, tá? Aqui é o número 2, tá? E aqui é o número 3. Acho que os outros dá para enxergar. Mas temos leito fluvial, vegetação de ripária, que é o número 5, que está aqui em cima. Vegetação de ripária. O interflúvio, que é como eu falei para vocês, que é um lugar mais alto. Provavelmente, ó, que eu não botei aqui para vocês, o interflúvio é um monte de montanhazinhas, tá? Várias montanhazinhas que separam os interflúvios, certo? E temos a várzea. A várzea é essa região, tá? Marcada com o número 7, que é periodicamente alagada, como nós já vimos também. Talveg, já botei para vocês ali, que está identificado como número 4, que é o ponto mais fundo do rio. E temos aqui, né, o rio principal, que está ali indicado. Às vezes não tem como saber qual é o rio principal, mas eles vão dizer daí. Temos a margem esquerda, a margem direita, e temos os seus dois afluentes, A e B, que são rios tributários. Primeira bacia, nós agora só temos esse slide e esse para assistir. Então, temos a primeira bacia, que se chama Bacia do Amazonas. Muito importante, informações assim, ó, valiosíssimas. Por que a Bacia do Amazonas é muito importante? Porque a Bacia do Amazonas, ela faz parte da maior bacia hidrográfica do mundo. Então vocês imaginem, né, a importância dessa bacia hidrográfica para a região toda da América, tá? E é só uma pequena parte, vocês imaginem, né? A bacia do Amazonas é gigantesca e ela é só uma pequena parte da maior bacia hidrográfica do mundo. É uma bacia hidrográfica internacional, né? Então vou até aumentar essas informações aqui para a gente ler. Estende-se por mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e o principal rio é o Amazonas. Claro, né? Bacia do Amazonas, principal rio Amazonas, beleza? Que tem como principais afluentes, como principais rios pequenininhos ao seu lado. Aqui até aparece Rio Negro e o Rio Solimões. Mas tem outros que já foram citados em prova e que eu sugiro que vocês memorizem. Que além do Rio Negro e Solimões, que até vocês já devem ter ouvido muito, temos o Tapajós, o Xingu, tá? O Xingu é a região de Xingu, e o Rio Madeira. Tapajós, Xingu e Madeira, além do Rio Negro e São Limões. Abriga o maior rio do mundo. Se vocês não sabiam, que bom que eu estou falando para vocês agora. É o rio Amazonas, é o maior rio do mundo. Até 2007 era o rio Nilo, aí foi atestado que o rio Amazonas é o maior rio do mundo e que ele não é só o maior em extensão, né, em metros, ele é o maior em volume de água. Então vocês imaginem, é um rio assim fenomenal. O Brasil tem o maior rio do mundo. Que loucura, né? E todos esses rios dessa bacia que eu mostrei agora para vocês são perenes, ou seja, perene é o que fica para sempre, o que nunca acaba. Então os rios nunca secam. Muito legal, né? Por que a gente pode dizer que eles nunca secam? Porque na região amazônica nunca para de chover. Então, se não para de chover, e é muito quente e é muito úmido, não tem como o rio secar, a não ser que o ser humano vá lá e interfira, mas não é o caso. Os rios dessa bacia, como vocês podem imaginar, são muito utilizados pela população que vive ali nos locais, tanto para transporte normal quanto para transporte de mercadorias. E os rios acumulam, né, da bacia amazônica, acumulam maior potencial para geração de energia hidrelétrica, tá, do Brasil. Porém, o investimento não é muito pesado nessa região porque o impacto ambiental seria muito grande. A gente vai estudar sobre isso mais para frente, mas tem que fazer um alagamento gigantesco naquela área, então não valeria a pena. E, para comprovar, a usina de Belo Monte, né, foi construída e se revelou um completo fracasso. Muitas pessoas, né, até muitos atores e atrizes se posicionaram contra a construção da usina de Belo Monte. Foi construída e
batata. Ficou uma porcaria. Então, a Bacia do Amazonas, perfeita, maior volume de água, maior rio do mundo, tem os seus afluentes Rio Negro, Tapajós, Xingu, Solimões, tá? E o Madeira. Maior rio do mundo, participa da maior bacia hidrográfica, então eu acho que era isso aí. E agora temos a Bacia do São Francisco, vamos ver rapidinho. Tá? A Bacia do São Francisco tem o rio principal como o Rio São Francisco, tá? Só que esse Rio São Francisco tem dois nomes: Rio da Integração Nacional ou Velho Chico, tá? Mas o Velho Chico tem mais de 158 afluentes. Se não tem, né, algum afluente que vale a pena eu dizer aqui para vocês. Deixa eu ver quanto é que tá nossa aula. 50 minutos, quase estourando. Então, esse rio, vocês podem ver aqui, esse rio atravessa uma região que se chama, de sertão, tá? Essa região de sertão é muito seca. Sendo muito seca, por causa também do Plano da Borborema ali no sertão, mas temos o sertão baiano, temos o sertão mineiro, né, ao norte de Minas Gerais. Sendo muito seca, nós poderíamos ser levados a pensar que esse rio seca, mas ele não seca. Olhem a força desse rio, tá? O rio nasce aqui, certo? O rio nasce aqui e deságua aqui. Então, continuando aqui, apesar de atravessar a região mais seca do Brasil, o São Francisco é um rio pereiro. Suas águas e seus afluentes têm sido muito explorados para o abastecimento populacional, mas a agricultura também se utiliza muito, principalmente para a agricultura irrigada, porque como é muito seco, o pessoal precisa de água, né? Não tem chuva. Então, como é muito seco, o pessoal precisa de água para plantar. Tendo água para plantar, né, eles pegam lá do Rio São Francisco, mas isso tem prejudicado o Rio São Francisco. E muitas usinas hidrelétricas se instalaram no local, tá? Justamente pela força desse rio. E dois nomes de duas usinas vocês, né, seria interessante vocês saberem, que é a usina de Paulo Afonso e a usina de Sobradinho. Duas usinas meio porcaria, ou bem porcaria. E tem uma história, tá, da transposição do Rio São Francisco, que é um projeto, né, que alguns dizem que vem desde Dom Pedro, outros dizem que vem desde 85, né? Então não é muito consenso. Mas vamos lá, fiz um textinho para vocês sobre a transposição, que é o quê? Mudar o curso dele, tá? Mudar o curso dele, porque o Rio São Francisco tem, deixa eu aumentar mais aqui, o Rio São Francisco, ele vai daqui até aqui. O que é a transposição? É pegar e mudar, não necessariamente mudar o curso dele, mas pegar e fazer ramificações. Fazer afluentes que, no caso, tiram água dele, tá? Afluentes que tiram água do Rio São Francisco. Então, olhem a porcaria que isso pode causar. A polêmica transposição do Rio São Francisco, apesar de ser um projeto antigo, é muito mal feito. A ideia surgiu sob o argumento de que as populações do semiárido não recebiam água suficiente para viver dignamente, e mover o curso do rio em questão seria eficiente para levar água e umidade a esses locais secos. Todavia, essa obra põe em risco, de acordo com ambientalistas, a vida do rio, o que pode diminuir sua vazão a ponto de extingui-lo, matá-lo. Aqui, acento, matá-lo. Além disso, a articulação política e econômica ao redor desse assunto é visível, pois muitas empresas agrícolas fazem pressão para que o projeto aconteça, a fim de que tenham mais água para irrigar maiores áreas de suas plantações. Então, o que aconteceu? Esse projeto para levar mais água para as pessoas, para os retirantes, né? Porque quem são os retirantes? São pessoas que moram no sertão. As pessoas que moram no sertão, no período de muita seca, essas pessoas se retiram desses locais em busca de locais que tenham água para elas sobreviverem. O que acontece? Para que essas pessoas não precisem se retirar desses locais, tiveram a ideia de transpor o Rio São Francisco, de criar essas vertentes para mandar água para essas pessoas.
Mas, ao contrário, né, do que se esperava, as empresas agrícolas, por exemplo, plantador de frutas, plantador de soja, alguma coisa assim, começaram a se aproveitar desse projeto para pegar água para si e irrigar as suas plantações. Isso, né, por articulação política e econômica, foi um escândalo e até hoje isso acontece, está acontecendo e ninguém faz nada, né? E a população continua lá sofrendo. Então, além de tudo, o rio está com perigo de extinção, né? Está com perigo de morrer, porque ele tem uma vazão muito forte na nascente, mas vai chegando, ele foi tão ramificado ao longo do caminho que não teve jeito. Então, gente, fiquem com essa reflexão, é tudo por dinheiro mesmo, a política tá nem aí para as pessoas, né, pelo menos no nosso país, e, enfim, um projeto que foi para ajudar as pessoas acabou, né, só ajudando mais gente que já tinha muito dinheiro a ganhar mais dinheiro, e deixou a população civil ferrada. E fiquem com essa reflexão aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa aí se eu tomei um pouco de tempo, 56 minutos. Mas um abraço para vocês, até a próxima e me chamem no WhatsApp se tiverem alguma dúvida. Um abraço.